As doenças psicológicas, também conhecidas como transtornos ou distúrbios, nem sempre têm manifestação física, o que dificulta e muito o diagnóstico. São doenças que se manifestam de diferentes formas, de acordo com o estilo de vida e cultura, e estão ligadas principalmente às emoções e não têm idade para acontecer. No programa de hoje nós vamos te mostrar alguns desses transtornos e como evitá-los, através de terapia, alimentação e exercício. Não saia daí que o Vida Ativa começa agora. Senta, levanta, senta de novo, pula, corre, mexe no celular, assiste televisão. Você conhece alguma criança assim? Ela pode ser hiperativa. Hoje nós vivemos a era da tecnologia e esse excesso de estímulos nos impulsiona a uma aceleração maior, que está tornando a hiperatividade tão comum. Daí, a necessidade da sociedade de se adaptar a essa aceleração. Com certeza, o que a gente tem observado é que, inclusive, a própria educação precisa se adequar a essa aceleração e a essa diversidade de estímulos que a criança tem para, inclusive, manter o seu foco de atenção. As crianças já chegam na escola sabendo manusear celular, sabendo manusear computador, sabendo manusear inúmeros instrumentos diferentes. E aí o professor chega na sala de aula para ministrar a aula usando apenas o quadro? Será que essa criança vai conseguir prestar atenção apenas no estímulo quadro? Se a gente for observar, hoje em dia, no século atual, a gente tem muito mais acesso a tecnologias e a tecnologias que apresentam inúmeros estímulos do que, por exemplo, lá na década de 1970, 1950, que normalmente quando tinha aparelho de televisão, era um aparelho de televisão preto e branco, com poucas cores, com poucos estímulos. E os brinquedos que tinham não eram brinquedos que misturavam som, cores e informações diferentes. Uma criança hiperativa está sempre inquieta, mexendo os pés e as mãos ou tamborilando os dedos. Sempre quer se levantar quando é para ficar sentada. Corre, anda e fala sem parar. E apresenta dificuldades em brincadeiras mais calmas. Assim, é importante distinguir a verdadeira hiperatividade dos comportamentos ativos e impulsivos exibidos pelas crianças normais, já que quanto antes diagnosticado, melhor. Quanto mais cedo for estabelecido esse diagnóstico da hiperatividade, quanto mais precoce for a intervenção terapêutica, especialmente, menos riscos e prejuízos essa criança corre de desenvolver no seu futuro. Então, se essa criança apresenta prejuízo nessa etapa do desenvolvimento, consequentemente, as outras etapas do desenvolvimento também serão prejudicadas. O comportamento hiperativo pode diminuir na adolescência e, em alguns casos, até desaparecer na vida adulta, embora seja muito comum a persistência das cicatrizes deixadas ao longo da vida. É um adulto que normalmente apresenta uma série de baixas habilidades sociais. Baixas habilidades acadêmicas, né? É uma pessoa que normalmente não consegue tirar notas boas, mesmo que estude muito. Além disso, é uma pessoa que às vezes acaba tendo baixos níveis de habilidade social. Então acaba sendo uma pessoa introspectiva e uma pessoa agitada ao mesmo tempo. Porque qualquer atividade que a gente realize, a gente precisa de, no mínimo, um pouco de foco, de concentração para realizar essas atividades. O esporte também pode ser um grande aliado nesse momento. O esporte pode ser um aliado, mas também pode gerar prejuízos. Por quê? Normalmente, quando as pessoas exercem inúmeras atividades ao mesmo tempo, o que é normal para o nosso dia a dia, essas atividades acabam hiperestimulando, né? Os nossos comportamentos, as nossas ações e inclusive os próprios pensamentos. Mas o esporte, de maneira geral, também organiza a pessoa. Por quê? Porque normalmente para a gente executar algum esporte, a gente precisa obedecer algumas regras para essa execução. E essas regras acabam exigindo também um pouco da concentração dessa pessoa. Como que é o tratamento para a hiperatividade? Então, hoje, na atualidade, a gente tem tanto a medicina psiquiátrica para realizar esse tratamento, como também o uso da terapia como forma de ensinar essa criança a se comportar de maneira menos acelerada. Inclusive ensinando essa criança estratégias para se manter a atenção nas atividades que normalmente ela realiza. Não existe nenhum tratamento que sozinho seja eficaz no combate da hiperatividade. É preciso um trabalho conjunto, físico, emocional e mental.
anorexia é um distúrbio que provoca a perda de peso acima daquilo que é considerado saudável para a idade e para a altura. O paciente não consegue aceitar o corpo dele como ele é, se vendo sempre acima do peso, mesmo estando já muito magro. Anorexia não é uma doença, é um padrão de comportamento que agride fortemente o organismo de uma maneira geral. Agride dentes, agride pele, agride desenvolvimento de órgãos, agride ciclo menstrual no caso da mulher. Então, é um comportamento alimentar que agride fortemente um corpo. A anorexia nervosa tem fatores psicológicos, biológicos e sociais. A causa exata ainda é desconhecida, mas alguns estudiosos acreditam na possibilidade de existir uma predisposição genética para o desenvolvimento da doença. Aquela pessoa que desenvolve esse padrão descrito como anorexia é uma pessoa que vive em um ambiente rígido, em um ambiente exigente, em um ambiente que deseja cada vez mais alcançar a perfeição, como se alcançar a perfeição fosse uma condição humana. Não é, não existe perfeição. A Giovana passou por várias fases dessa doença, mas conseguiu vencer essa batalha. A anorexia possui alta taxa de mortalidade, em torno de 20%, e é a doença psiquiátrica que mais mata, sendo um problema crescente no Brasil e no mundo. Com 11 anos de idade eu já estava assim, meio encucada com isso já. Já me olhava no espelho e achava que queria mudar alguma coisa, mas foi com 12 anos mesmo que eu comecei a tomar uma atitude, digamos assim, do que eu queria realmente. Eu ficava horas sem comer, eu tentava fazer assim, pequenas porções ao longo do dia, então eu comia bem pouquinho no café da manhã, bem pouquinho no almoço, e aí do resto do dia eu tentava ficar o máximo de horas possível sem comer. Às vezes eu sujava uma tigelinha, alguma coisa assim, e deixava na pia para todo mundo pensar que eu tinha comido já e que estava comendo de novo, quando na verdade eu não tinha comido nada ao longo do dia. É necessário atenção para quem sofre esse tipo de doença. São sinais físicos como a perda de peso muito rápida, frio e sono excessivo, queda de cabelo, além dos sintomas de comportamento, como isolamento social, a pessoa passa a comer sozinha e mudanças bruscas de humor. Essa doença geralmente é identificada quando já trouxe muitos prejuízos para o corpo. Em especial a minha mãe, ela que viu que eu estava emagrecendo demais, que eu estava comendo muito pouco, que não era o suficiente, e ela começou a perceber que eu não estava com aparência saudável mais. Durante algum tempo ela ficou tentando me monitorar mesmo, tentando fazer eu comer e tal, comer mais, porque até então eu não sabia que poderia ser um distúrbio. Ela talvez achasse que eu só não, talvez não tivesse apetite. Para tratar a doença é necessário várias equipes de médicos, envolvendo também nutricionistas e psicólogos. O maior desafio é fazer o portador entender que está doente e precisa de ajuda. Depois é preciso fazê-lo ganhar peso e voltar a ter hábitos alimentares saudáveis. O tempo de tratamento varia de pessoa para pessoa. Eu preciso do educador físico, eu preciso do nutricionista, eu preciso dos médicos, da medicina nas áreas dos órgãos que foram lesionados por esse padrão de comportamento. Eu preciso de um psicólogo que saiba intervir nesse tipo de comportamento. Quem precisa de intervenção psicológica? A pessoa e o ambiente familiar dessa pessoa. Todo esse grupo precisa ser assistido. Foi muito difícil eu achar que eu tinha que engordar mesmo, sabe? Mas, assim, eu fui tomando consciência, porque como eu era muito nova, a minha cabeça ainda estava assim, ainda era muito manipulável. Então, assim, eu acreditava muito no que profissionais diziam pra mim e em especial o que os meus pais diziam pra mim. Por isso que eu escondia deles, porque eu sabia que se eles me falassem que eu tinha que parar com aquilo que estava errado, eu com certeza ia recuar, né? E foi o que aconteceu. E eles me convenceram, acabaram me convencendo que eu realmente não estava bem, que eu não deveria fazer aquilo mais. Não saia daí, o Vida Ativa volta já.
A tristeza é apenas um estado de humor causado por uma situação desagradável, uma perda ou uma frustração que não dura mais que dias. Mas se essa tristeza começar a demorar demais, pode ser um sinal de depressão. O indivíduo, ele tem duas formas, né, de estar com depressão. Um é reativo a algo que aconteceu. Morreu um ente querido, ou está realmente com problemas financeiros, ou realmente o casamento está findando, ou o namoro. Então é uma reação à situação externa. E a forma como esse indivíduo, ele reage dentro dele com a sua autoestima, com a sua percepção pessoal, então ele pode realmente ter essa depressão, que é uma depressão que não de coisas que estão fora, mas de coisas que estão dentro dele. E aí ele se desestabiliza e ele perde o sentido da vida. Uma pessoa com depressão sente cansaço extremo, sente fadiga, insônia, alteração no apetite, falta de vontade para realizar suas funções diárias e acredita ter uma vida sem sentido, sem graça. Se as pessoas que estão aí nos assistindo, elas perdem o desejo da vida, de sentido da vida, de não querer mais fazer nada, ter apatia, realmente ela tem que procurar um profissional na área dessa área, da psicologia e da psiquiatria, que o psicólogo vai diagnosticar, vai perceber se essa pessoa ela realmente precisa de um tratamento medicamentoso, porque às vezes é só reativo a uma história. Então o psicólogo vai buscar dar ferramentas para essa pessoa sair dessa crise. Segundo a Organização Mundial de Saúde, daqui 20 anos a depressão será a doença mais diagnosticada do mundo. E isso se dá ao nosso estilo de vida. Numa sociedade em que leva o indivíduo a esse estresse, né, porque você tem que ter o melhor carro, você tem que ter o melhor iPhone, você tem que ter o corpo melhor, você é comparado à minoria, né, porque ali tem as revistas, tem as novelas, que está todo mundo perfeito. Todo mundo está bonitinho, todo mundo está maquiado, e a gente sabe que até vídeo, né, não mais só foto, muda o sujeito, coloca de olho claro, de olho de outras cores, etc, etc, corpo perfeito, né, e isso faz com que a pessoa não se sinta dentro dessa sociedade. E, na verdade, 0,1% são os que estão lá na revista e na TV. E mesmo com todas essas influências, já existem diversas maneiras de evitar esse mal além dos tratamentos. Evite jornadas de trabalho sem fim. Não faça tarefas sem motivação. Tenha horários regulares para se alimentar. Procure ter uma boa noite de sono. Tenha hábitos saudáveis. E realize atividades que considere prazerosas. Viver em sociedade, quer dizer, sair, divertir. Na vida da gente é como se fosse uma roda da vida, né? A gente tem que estar bem com o nosso transcendente, bem com a família, bem com o seu amor, né? Então, quando você está deprimido, um desses lugares, eles não estão funcionando. E a partir do momento em que você se predispõe a amar você, a querer você, você vai conseguindo. E não é fácil. Quando a depressão ela é de dentro para fora, ela é orgânica, você realmente precisa ir de uma ajuda. E a partir do momento em que ele consegue realmente enfrentar isso e às vezes precisando de um lugar técnico em que a pessoa vai fazer com que ele crie aí o que ele já tem dentro dele, que é o poder pessoal. Falta de ar, taquicardíaca, boca seca, mãos geladas e um leve tremor, já sentiu algum desses sintomas? Agora imagina sentir todos eles juntos. Isso acontece com quem sofre da síndrome do pânico. Eu tive uma crise, vamos dizer assim, praticamente falando, quando eu estava no segundo período da faculdade, isso mais ou menos há 3 anos atrás. Uma crise que eu fui parar no hospital, porque eu não sabia o que era. Mesmo sendo uma aluna de psicologia, a gente não imagina que os sintomas são tão físicos. Então eu fui parar no hospital achando que eu estava tendo um ataque cardíaco. Então foi mais ou menos assim. Muito medo, eu tinha certeza que eu ia morrer. Na minha cabeça, se eu não ficasse pensando que eu tinha que respirar, eu ia parar de respirar.
Eu tremia muito, meus braços estavam todos dormentes, então achei realmente que eu estava infartando, né? Porque a gente lê sobre os sintomas e tudo. Então, assim, eu não conseguia ficar em pé. Era bem complicada a crise, assim. E muito física, como eu falei. Não é nada que você controla. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade e pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer idade. A síndrome do pânico é um conjunto de sinais e sintomas que a pessoa apresenta quando ela manifesta um medo súbito, uma sensação de pavor, uma sensação que esse pavor até é atribuída à própria saúde, ou seja, a pessoa tem uma sensação de morte iminente. Além desse sintoma psíquico de medo, de pavor, de angústia, de vontade de sair correndo, etc., dá sintomas físicos de palpitação, de falta de ar, formigamento nas mãos, nos lábios. Qualquer pessoa está sujeita a desenvolver a síndrome de pânico. Porém, a gente já tem muito bem estabelecido que pessoas com uma história de vida, com traumas, com um nível de proteção social baixo, eles terão uma propensão maior de desenvolver pânico. A doença, quanto mais cedo for tratada com profissionais, maior a chance dela não tomar conta da sua vida. Eu perdi prova, eu bombei numa matéria, A primeira vez que eu fui parar no hospital, o médico me dopou. Eu fiquei 3 dias meio sem saber o que eu estava fazendo. E ele ria da minha cara, o que é pior, porque assim, as pessoas ainda têm preconceito com a situação. Então o médico ria da minha cara, dizia que não era nada, me passou um remédio super forte, fiquei dopada, eu não conseguia conversar, não conseguia sair de casa. Então assim, me atrapalhou nesse ponto. E acho que me ajudou muito, volto a dizer, me ajudou muito ser aluna de psicologia, porque eu tenho muita gente por perto que fala assim, olha, Moara, vamos fazer isso que é melhor, vamos procurar ajuda ali, vamos tentar isso aqui. Então, assim, muita gente me ajudou nesse ponto. Tem muita gente por aí que tem as crises e não tem ninguém para ajudar, né? Então... O tratamento psiquiátrico, né? Existem medicações extremamente seguras e eficientes para estarem diminuindo essas crises em intensidade e em frequência, até abolindo-as totalmente. E também o tratamento psicológico. O tratamento psicológico se caracteriza pela psicoterapia, onde essa pessoa que está em tratamento vai estar com um psicólogo, um terapeuta. A atividade física e um bom vínculo religioso são fatores de proteção para o transtorno de pânico e para as outras doenças mentais também. Bom, e para conseguir a cura tem que ter força de vontade, porque ela existe. A última vez que ela, eu falo, tentou me dar a crise, porque eu não tive a crise propriamente dita por causa das ferramentas que eu te falo. Eu estava com uma amiga na academia e esperando para a nossa... Eu faço Muay Thai, esperando a nossa aula, e eu senti que estava vindo, e o coração disparou, e aquela coisa toda. E eu já comecei assim, me distraia, converse comigo, vamos falar de outra coisa, vamos fazer alguma coisa. Para sair daquele foco da crise de pânico. Então eu não cheguei a ter a crise, o que assim, hoje em dia eu fico muito orgulhosa de pensar nisso. Não saia daí, o Vidativa volta logo após o Minuto Oitis. Hoje eu tenho um recado especial para as mulheres. Vocês sabem o que é uma inflamação celular? Talvez vocês não conheçam por este nome, mas trata-se da celulite, a inimiga número 1 das mulheres, não é verdade? Mas pensando em vocês, a Oiti lançou um produto que vai ajudar a reduzir as temidas celulites. O Anticel da Oiti. Produzido com alta tecnologia e muita pesquisa de mercado, o Anticel da Oiti é poderoso porque possui componentes que atuam de diferentes formas para atacar até as inflamações mais profundas das células. Olha só! A vitamina B5 ajuda na regeneração e cicatrização da pele. A vitamina E reduz a inflamação das células e tem ação antioxidante. A vitamina A estimula a produção de colágenos.
tudo para sua pele ficar lisinha, jovem e bonita. Além disso tudo, o Anticel do Oiti tem ação termogênica, que estimula a queima de gorduras, melhora a circulação sanguínea e auxilia até na perda de peso. Perfeito para você que quer cuidar do seu corpo e da sua pele. Ligue agora para o 0800 020 1738 para curtir o verão numa boa, sem preocupações. Participe da promoção. Peça o Super Kit e receba o colágeno hidrolisado para um tratamento ainda mais completo para celulite, unha e cabelos. É o kit da beleza da Oiti. Anote 0800 020 1738 ou acesse www.oitisuplementos.com.br para comprar seu Anticel da Oiti. À vista tem desconto. No cartão você pode parcelar. E no boleto comece a pagar só daqui a 45 dias. Com a Oiti, você vive melhor. Sentimentos como a raiva e a tristeza batem à porta, a gente pensa que não tem muito o que fazer, é melhor deixar passar. Mas pesquisas científicas comprovam que a atividade física melhora e muito a tratar doenças que atingem as nossas emoções. A atividade física distrai e melhora o convívio social, além de liberar substâncias como a endorfina e a serotonina, responsáveis por melhorar o humor. Seja pouco ou muito tempo, praticar esportes causa bem-estar e melhora o psicológico das pessoas. O aumento da respiração e frequência cardíaca que ocorrem com a prática de exercícios pode ser familiar para aquelas pessoas que sofrem com ataques de pânico. Entretanto, a atividade física regular parece ter um efeito calmante em pessoas que têm o transtorno. O Lucas sofria com a síndrome do pânico, mas através do slackline ele conseguiu superar o problema, melhorando também a qualidade de vida. Eu não estava praticando nenhum esporte, anteriormente eu praticava futebol, mas tinha largado o esporte e estava só dedicando aos estudos. E, de certa forma, eu não percebi. Quando eu fui entrando assim, na síndrome do pânico, de fato, eu não percebi. São sintomas assim lentos que quando você vê, você não sente ansiedade. Você acha que não está sentindo ansiedade, mas quando você vê, já estoura a crise mesmo. Estava na sala de aula e, de repente, me deu uma pane, comecei a sentir falta de ar e desmaiei dentro da sala de aula. Então me levaram para o médico, ninguém descobriu o que era, suspeitaram de problema de coração, aí já começaram a me incentivar a fazer algum esporte para poder melhorar isso, e aí que foi que eu fui tomando a iniciativa, né? Mas de início assim eu não me atentei para fazer nenhum esporte, porque a partir daí, por conta da síndrome do pânico, as crises só iam aumentando e a vontade de sair de casa só ia diminuindo. E sempre que saía uma crise atrás da outra. Foi num domingo em que eu só queria ficar em casa e um amigo me chamou para ir no Parque Vaca Brava dar uma volta. E lá eu conheci o Jader, conheci a Go Slack, que estavam lá praticando no Parque Vaca Brava mesmo. E aí começou o meu romance com o slackline, que eu subi na fita pela primeira vez, me apaixonei e em cima da fita eu via que eu esquecia de tudo, todos os meus problemas, esquecia do que me causava as crises do pânico e a ansiedade ia toda embora. A concentração do treino ajuda a esquecer os problemas que geram ansiedade e a prática dos exercícios aeróbicos regulares podem reduzir os sintomas da depressão pela metade. E para quem sofre da síndrome do pânico, exercícios diários durante 3 semanas já melhoram o corpo e a mente. Você sabia que uma alimentação adequada e equilibrada pode ajudar a combater a ansiedade? Determinados alimentos podem auxiliar e até ajudar na prevenção de doenças psíquicas. A nossa alimentação ela está completamente ligada, hoje
a doenças psicológicas, né? Tanto ao estresse quanto à depressão. Então, a alimentação ela tem, sim, total influência sobre situações emocionais. Tem alguns alimentos que ajudam no controle, por exemplo, da ansiedade, né? Chás, por exemplo, calmantes, camomila, passiflora. Também algumas frutas, como banana, melão, melancia, são frutas que auxiliam. Alguns cereais também, né? Como castanha do Pará. E outros alimentos também como chia, linhaça, óleo de peixe, são ricos em ômega 3, que participa da formação e proteção de neurônios. Mel, que estimula a produção de serotonina, responsável por causar prazer e bem-estar. Sementes de abóbora, que são fontes de triptofano, aminoácido e ajuda a melhorar os sintomas da depressão. Espinafre e brócolis são ricos em magnésio, fosfato e vitaminas A, C e do complexo B, que são muito importantes para o bom funcionamento das células. Castanha do Pará, nozes e amêndoas são oleaginosas ricas em selênio, que ajuda a melhorar os sintomas da depressão. E a curcuma, não muito conhecida, mas possui uma ação antioxidante que auxilia na prevenção de doenças neurodigestivas como Alzheimer e Parkinson. Alguns alimentos, por exemplo, essas frutas que eu citei, a banana, ela tem um aminoácido, né, que se chama triptofano, e ele é convertido pelo nosso organismo em serotonina, que é o famoso hormônio do bem-estar, né, da felicidade. O acompanhamento multidisciplinar ele é muito importante no acompanhamento de qualquer dieta, né, que hoje se faça. Então, além do plano alimentar, que o nutricionista é o profissional capacitado para estar adequando a esse paciente, entraria o tratamento no caso de um psicólogo ou um psiquiatra, caso necessário. Bom, e para você começar o seu dia bem, nós vamos te ensinar uma receita deliciosa de suco para combater a ansiedade. Thalita, e o que você vai preparar para a gente hoje? Quais são os benefícios? Bom, nós vamos preparar hoje aqui um suco de melão com banana, né? O melão, que é uma fruta, né, riquíssima em cálcio, né, em potássio também. O cálcio, na realidade, ele ajuda tanto na questão óssea, mas ele trabalha também reduzindo a irritabilidade. Então, para indivíduos ansiosos é extremamente interessante, e também uma fruta rica em vitamina C. E a banana, que é uma fruta, como eu havia falado anteriormente, né, que ela tem um nutriente que se chama triptofano, que converte, né, é convertido em serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né, do prazer. Então, a banana ela auxilia muito também por ter vitamina B6, que é uma vitamina que age aí tranquilizando o sono, dando uma boa noite de sono para qualquer pessoa. Aqui nós utilizamos 4 fatias, né, de melão, uma banana, pode ser a fonte que vocês quiserem, banana prata, eu usei a banana prata, e a água também. Caso queira uma consistência meio que de um smoothie, pode fazer, no caso, a banana congelada, que também fica uma delícia. Tem um horário certo para tomar ou eu posso tomar durante o dia? Pode tomar durante o dia, mas a nossa indicação geralmente é pela manhã em jejum. Mas também pode ser tomada em qualquer horário do dia. E você fica agora com o Minuto Beleza. Quando o assunto é depilação, sempre surge aquela dúvida sobre qual tipo escolher. Pensando nisso, nós vamos te falar hoje sobre a cera quente. A cera quente relaxa a pele e dilata os poros, por isso o pelo é arrancado facilmente e sem dor. A utilização de forma indevida pode machucar, queimando sua pele, em alguns casos manchando. Tenha certeza que essa cera utilizada seja descartável para evitar infecções. E após a depilação, é indicado o uso de protetor solar e esfoliação 2 vezes por semana.
Bom, o Vida Ativa está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e continue com a gente pelas redes sociais e até semana que vem.